Está no ar mais um episódio do PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing, apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite. Esse é mais um episódio especial do PaduaCast. Estou recebendo aqui a doutora Valéria de Rezende Rodrigues Brum Garcia, nome de princesa, doutora Valéria, que é defensora pública titular da primeira Defensoria de Pádua. Doutora Valéria, obrigado da presença da senhora aqui. Eu que agradeço. Estou assim, muito à vontade aqui no seu espaço e te agradeço essa oportunidade. Hoje a gente, apesar da doutora Valéria ter uma experiência muito grande em defensoria, a gente vai marcar um episódio, já estou combinando de uma vez. Eu prometo, Ó, eu volto. E ela cumpre, hein, gente? Ela cumpre. Para a gente falar sobre defensoria, falar sobre Vamos sim. isso. Acho bem interessante e necessário que a população conheça cada vez mais, né? Isso mesmo. E a doutora Valéria também é rotariana, né? E ela é responsável pelos jovens lá dentro do Rotary e também pela parte que tem de intercâmbio, não é Isso. verdade? E Hoje eu estou aqui por esse motivo, né? o assunto hoje é esse, e eu acho um assunto interessante, e essa conversa surgiu com o nosso episódio com a dona Socorro, né, que falou um pouco sobre o intercâmbio, mas ela preferiu trazer uma pessoa que sabe bem como é que funciona. Doutora Valéria, como é que funciona, né? Então a gente vai saber. A senhora tem um filho que é intercambista, né? Já voltou, graças a Já- Deus. Mas ele foi o nosso último intercambista, né? Aham. Então, quando eu acho que quando o Socorro me chamou, é porque eu vivi esse intercâmbio agora, até final de julho. E eu acho que ela quer que eu passe essa experiência, né? Essa experiência feliz que eu tive com o intercâmbio. De mandar o meu filho para um outro país e receber uma filha aqui também no Brasil para morar aqui com a gente em Pádua, frequentar a escola, o EPA e viver aqui de uma forma assim. Ela saiu daqui tão apaixonada por Pádua. Eu falo isso com muito, assim, com muito carinho. Eu converso com ela toda semana, a gente troca uma mensagem. Que experiência! Isso. Para mim, para o meu marido, para a nossa família, foi muito enriquecedor. Então, eu tenho os dois lados da moeda para falar, né? O do meu filho que foi e dessa menina que eu recebi. Bacana. Ele foi pelo Rotary também? Então, já me fizeram essa pergunta várias vezes, João. Ele foi pelo Rotary porque eu só confio nesse projeto de intercâmbio. Esse projeto de intercâmbio eu conheci através da Socorro. Meus filhos eram pequenos. Eu tenho um casal de filhos. Eu tenho a Maria Alice, que hoje tem 21 anos, e tenho o Luiz Antônio, com 18 anos. Eles eram pequenos e eu conhecia Socorro ali no envolvimento com a Igreja Matriz, e alguma situação ali. E ela sempre falava do intercâmbio, sempre falava que tinha um neto dela viajando, e não sei quem estava viajando. Então, os meus filhos cresceram ouvindo isso. E os dois falaram que iam para o intercâmbio. Eu sabia que a Maria Alice não ia. Falei, não, essa não vai ficar longe de mim, não. Essa não vai querer, não. Mas o Luiz, desde muito cedo, falava do intercâmbio. Ele encontrava Socorro na rua e falava assim: mãe, ele me cutucava, olha a moça da viagem. Então, ela era na cabeça, ele era criança mesmo. Quando eu estiver falando criança, eu estou falando de menos de 10 anos. E ele cresceu com isso na cabeça e ele sempre falava assim, com 11, com 12, eu calma. Quando chegar com 14, 15 anos, a gente conversa sobre isso.
E com 14 anos, ele, mãe, tá na hora. Aí um belo dia esbarrei com ela e ela falou assim: é pro ano que vem que a gente vai ver isso. Então, assim, ele não foi minha vontade. Uhum. E não foi a vontade da mãe, do pai, da família. Foi por ele. E, obviamente, eu não tinha o porquê de não apoiá-lo. Então, assim, eu já conhecia todo o projeto. Embora eu não fosse rotariana, a minha cunhada e o marido dela, né, meu concunhado, eles vivem o Rotary há mais de 20 anos. Então eu sei da seriedade, sei da competência deles, da capacidade deles. E eu só deixaria meu filho ir com toda essa segurança. Eu sabia que ele estava lá em uma família. E uma família que recebeu, vamos dizer assim, bem para facilitar, um certificado, né? Porque o Rotary foi lá, sabe da idoneidade deles, sabe como eles vivem, e eu sabia que meu filho estava seguro. Por mais um ano, né? O projeto de intercâmbio é de um ano. Então, que durante um ano ele teria uma família que o acompanhasse, além de um clube do Rotary, além do Rotary Internacional que chegaria até nós. Uhum. Então, assim, como mãe, essa foi a minha segurança. Falei, vai. Só que para você fazer inscrição, é um procedimento bem burocrático. Você já precisa, no ato da inscrição, você não sabe nem se você vai ainda, mas você já precisa juntar alguns documentos. É, um atestado médico, o atestado do seu dentista, o seu histórico escolar da escola, algumas referências. Então, assim, tudo já bem cuidadoso. Tem um psicólogo que conversa para saber se realmente não é uma fuga do adolescente, se realmente é uma vontade dele, né? Tem toda uma estrutura preparada. E coincidiu que ele juntando esses documentos, eu ajudando, eu viajei. Eu fiquei 15 dias fora da minha cidade, fora daqui de Pado. E naquela época eu falei, olha, se ele quiser ir mesmo, ele vai dar conta da documentação toda. E ele deu conta da documentação toda. Eu me lembro que eu cheguei, esse foi um finalzinho de mês, eu devo ter chegado 30 de setembro, a prova era 1º de outubro. E ele juntou tudo, toda a documentação, e ele foi na Casa da Socorro não sei quantas mil vezes. Ele ia no EPA, ele atualmente né, era estudante do EPA, atualmente no EPA. Ele pegava tudo, ele levava, então ele fez tudo, eu vi que ele queria ir. Falei, então vai. E ele fez a prova, eu levei. É como se fosse uma prova classificatória, vamos dizer assim, mas eliminatória também, dependendo do número de vagas. Eu levei naquele hotel fazenda ali, logo depois de Laje do Muriaé. Foi um dia muito feliz em que todos os pais pretendentes, vamos dizer assim, levaram seus filhos. E nós começamos a conversar, conhecemos muita gente de fora, muita gente do Espírito Santo, inclusive, porque o nosso clube tem um pouquinho do estado do Rio, um pouquinho do Espírito Santo. E nessa prova de classificação, eu sei que eram 19 estudantes, né? E o meu filho ficou em 7º lugar. A condição acadêmica era que o filho vá no 2º ano e que ele retorne no 3º ano. Então, a formatura é aqui no Brasil. E ele volta menor de idade ainda. Então, não tem perigo dele ficar. Dele cismar que vai ficar em outro. Porque né, os pais têm muito medo disso. E ele, obviamente, e é muito fundamental que se fale bem o inglês. O inglês é a língua, né? Que se fale bem o inglês. Então, assim, ele foi bem. Nós saímos dali de outubro com a certeza de que ele ia mesmo. Aí o coração de mãe começa a preparar. Ouvi tanta coisa. Você só pode ser doida. Você é doida. Você vai deixar seu filho para outro. Você vai deixar seu filho para uma casa de quem você não conhece. Eu falo, gente, eu confio em Deus. Eu sei o filho que eu tenho. Eu sei dos princípios que eu plantei. Eu realmente confio. Então, filho, eu acho que Pado, a gente gosta de morar em Pado, eu sou apaixonada por Pado, mas existe muitas coisas além de Pado. Pado é pequeno, você pode sonhar maior. E se eu tenho essa oportunidade,
Falou, porque não dá. Então, assim, contra tudo e todos, eu falei, você vai. Você vai. Chegou, passamos o final do ano, né, naquela expectativa. Véspera do carnaval, Socorro mandou uma mensagem. Tem 4 países. Ele faz a opção. Ele tinha que escolher até. Ela ligou tipo numa quinta-feira, ele tinha até o dia seguinte, sexta, véspera do carnaval, para escolher em qual país ele iria. Ele tinha vaga nos Estados Unidos, ele tinha vaga no México, ele tinha vaga na República Tcheca e ele tinha vaga na Hungria. E aqui em Pádua eu já sabia que uma intercambista tinha ido para a Hungria, que é a Júlia, filha da Jane, dona do Laude Café. Então a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão do telefone. Jane, deixa eu falar com sua menina. E ela me deu o telefone da Júlia. Mãe, Júlia, me conta. Os áudios que ela me passava, eu fiquei encantada com a forma como ela descreveu a Hungria. Mas não servia só para mim, porque ela falava de um jeitinho que, como mãe, eu ficava tranquila, mas eu queria que ele ouvisse para que ele sonhasse. E dei os áudios para ele. Eu falei, bem, filho, eu acho que já está decidido. Você fica à vontade, mas eu acho que hoje a Europa é tudo. Vão para a Europa. Se eu tivesse que decidir, eu ia para a Europa. Aí no dia seguinte, falei assim, mãe, já mandei o e-mail. Eu escolhi a Hungria. Falei, agora vamos estudar sobre a Hungria. E fomos ver vários vídeos, vários. A gente queria entender do dinheiro, a gente queria entender como tudo funcionava. E ficamos assim, o mês de março todo, porque por mais que você faça uma escolha, você ainda precisa da resposta do país. E ficamos naquela empolgação, e vamos isso. Eu falei, meu Deus, é muito frio, essa criatura vai morrer de frio lá. E vão pensar em casaco, e vão pensar isso. Ele tem uma alergia muito grande respiratória. E vão fazer essa cirurgia rápido antes de viajar. Foi aquela loucura. Bateu o martelo. Ele vai para a Hungria. Eu já sabia a escola que ele ia. Já entrei no Instagram, já comecei a olhar a escola. Não tem nada parecido aqui em Pádua, para eu te falar. E a família, a princípio, seria uma família da capital, de Budapeste. E a gente começou a trocar mensagem. E essa família me disse que a filha deles viria para mim. Falei, oh, beleza. Poxa, nós estamos trocando de filho, né? Com muito mais razão, a gente vai ter mais cuidado ainda com esse filho, sabendo que aquela família está cuidando de si. Há essa reciprocidade. E não sei por qual motivo, o Luiz foi para uma outra cidade. Foi para uma cidade chamada Ketchkemes. É uma cidade aonde tem a fábrica da Mercedes. É uma cidade grande, ficava a 40 minutos de Budapeste, e já me mostraram a escola também, aonde ele ia morar, e eu fiquei mais tranquila. Na hora de vamos ver a documentação, tudo acontece. Nossa, eu rezei muito. Não tem mais consulado húngaro no Rio de Janeiro. Por conta da pandemia, o consulado fechou e não abriu mais. Falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir essa... Tinha noite que eu não dormi. Falei, como que eu vou conseguir a licença para esse menino entrar lá? Aí eu comecei a entrar em contato com alguém do consulado em São Paulo. Me preparei para ir para São Paulo, juntei a documentação toda ali e vou para São Paulo. Só que eu falo sempre, eu peço muito a Deus que me mostre os anjos. Os anjos vão abrindo a porta, vão direcionando. Alguém me atendeu lá no consulado, falou assim, não precisa vir aqui não. Manda toda a documentação do seu filho. E quando estiver tudo pronto, eu entro em contato. Mas é que ele entra em contato que passa uma semana, 2 semanas e essa mesma pessoa me liga e fala assim, olha, não vai ser feito aqui. Modificou a legislação de imigração lá na Hungria, modificou a legislação em março. E nós ainda aqui no Brasil não estamos sabendo o que fazer. Então, o que vai acontecer? Seu filho vai com visto de estudante e lá, o visto de... vai entrar como turista. E lá eles vão cuidar. Eu falo, meu Deus, tem que dar certo, tem que dar certo. E deu.
Luiz chegou e foi recepcionado por uma família. Pai, 5 filhos, e uma das meninas tinha sido intercambista em Campinas, em São Paulo. A menina falava português, a menina sabia fazer um macarrão como ninguém, e tinha conhecido São Paulo, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Então, assim, eu já agradeci. Falei, ai, aperto ele não vai passar nem para comer, porque essa criatura sabe fazer comida brasileira, né? Eu falo, ah, meu Deus, já sei que deu tudo certo. E o Luiz ficou nessa família 5 meses. E ele não ia embora. E eu via que ele não ia embora. Falei, gente, está acontecendo alguma coisa. A família gostava tanto dele, que a família ficou com ele assim, mais do que devia. Tanto e eles são, até hoje, eles são apaixonados. Esse pai é apaixonado no Luiz. O Luiz ia para pescaria com ele, o Luiz ia jogar sinuca. Ele tem um filho só e ele tem um filho pequeno, um menino pequeno. Como o Luiz chegou com 17 anos lá, ele levou o Luiz para conhecer vários países. E eu só ligava assim, você tá onde? Ah, mãe, eu tô na Polônia. Aí mês que vem eu tô na Áustria. Aí no outro mês eu tô na República Tcheca. E assim, era de um cuidado. Aí o Luiz fez aniversário lá. O Luiz fez 17 anos lá. Mandava vídeo, assim, com muito cuidado com ele, muito cuidado. Aí ele sai e vai para uma outra família, em que essa mãe, que era vamos dizer, a dona da casa, e que o filho dela estava no México. E ela cuidava do Luiz, ela levantava cedo e fazia o lanche do Luiz para a escola. Falei, gente, o que é isso? Eu falo, o meu filho, ele foi muito feliz. Ele foi muito feliz, ele foi muito bem cuidado. E também me mandava vídeos e tal, e dos trabalhos que ele fazia lá também, dos projetos que ele fazia. O Rotary lá cuida de um asilo. Você tem que ver ele com os velhinhos. E ele falando húngaro. Eu falei, o quê? Porque o húngaro é muito difícil. São 9 vogais. Se a gente acha o português difícil, imagina o húngaro. E ele falando em húngaro, eu falei, que é isso? E ele falava mesmo, e assim, o Luiz é muito carinhoso, o Luiz é bem empático. E ele com os velhos lá, com toda aquela situação, em dia de plantar árvore, em um outro projeto, ele estava também, em tudo. E eles faziam curso de teatro, ele fazia teatro em húngaro. E, gente, que loucura, né? O Luiz é tímido para determinadas situações, mas para outras ele não é, não. E ele se deu muito bem lá. E eu vi, assim, o círculo de amizade dele. Mãe, esse aqui é o fulano. Mãe, ele é de Bauru, São Paulo. Ô, mãe, vem cá para você ver esse aqui. Esse aqui, eu sei que eles eram 7 brasileiros lá na Hungria. E ele, assim, estava sempre com os 7 brasileiros, assim, feliz. Não teve um dia que eu tivesse ligado para lá, ele tivesse triste ou falado de vir embora. E eu, às vezes, ligava o telefone, falava, ai meu Deus, tá chegando. Porque eu fiz uma contagem regressiva. Tá chegando, tá chegando. E ele foi muito, muito feliz mesmo, nas duas famílias. Ao final do intercâmbio, eu falei, eu vou te buscar. Eu tirei um período de 15 dias de férias também. E vi quando a escola tinha liberado ele e falei, vou te buscar. E fui buscar porque eu queria muito conhecer essas duas famílias que ficaram com ele. As duas famílias me receberam com festa e com aquelas comidas, com aquela música diferente. E foi assim, uma experiência mesmo de vida. Eu tenho certeza que foi um marco na vida dele, antes e depois do intercâmbio. E ele não perdeu o contato com os amigos aqui de Pada, não. Então, de vez em quando um falava. E tia Valerinha, fiquei com ele até não sei que horas, porque o horário era bem, bem diferente. Fiquei até não sei que horas ontem conversando com o Luiz, ou jogando e tal. Todo mundo acompanhando. E a minha ansiedade da volta dele era a ansiedade dos amigos dele. Todo mundo, os pais, todo mundo. E eu tô doido pra ver o Luiz, tô doido pra ver o Luiz. E quando o Luiz voltou, as pessoas abraçaram, o Luiz cresceu mais ainda. As pessoas abraçaram como ele estava diferente, como ele estava maduro. Por mais que a gente pense que a gente está preparando o filho para morar fora, para estudar fora um período, a gente erra na intenção de proteger. E lá, é assim, não tem mamãe do lado.
Eu tenho que decidir, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar das minhas coisas, dos meus horários, dos meus compromissos, porque eu não sabia nem dos compromissos, nem para cobrar. Então, era ele e o apoio das famílias que ele tinha lá. Então, assim, foi uma experiência de vida. A chegada dele aqui em Pardo, assim, na casa da minha mãe, ninguém esperava, nem meu marido esperava, ele quase morreu, assim, aquele abraço, foi muito bom, muito bom. Hoje ele vai no Rotary, ele vai em algumas escolas, ele fala da experiência dele. Eu falo que todo mundo tinha que ouvir e entender que é possível. É claro, a gente precisa se preparar porque são muitas coisas envolvidas, né? Emocionalmente, você tem que estar muito seguro, muito preparado. Mas eu só tenho elogio, eu só tenho pontos positivos. O Luiz adoeceu lá uma vez, o Luiz ficou muito gripado, mas o inverno lá é bem negativo, né? Bem negativo. Ele acordava e mandava foto do quintal da casa dele todo coberto em neve, mas não é neve de 1 centímetro, não é neve mesmo, você enfiar a mão, assim, todos os dias. Essa experiência, se ele não fosse morar lá, ele nunca teria, né? E ele contar do Brasil, de Pádua, do estado do Rio para aquele país que não conhecia, né? Conhece o Brasil, a visão que o europeu tem do Brasil é o país do futebol, né? Do futebol, do carnaval. Falei, meu filho, mostra que a gente é mais do que isso. Que a gente tem muito mais do que isso, né? E ele fez grandes amigos lá na escola também. Eu sei que foi um saldo muito positivo. Agora eu preciso te contar da experiência da Verônica. Eu pedi à mãe dela, à família dela, que me enviasse ela o mais cedo possível. Porque eu queria que ela ficasse com o Luiz aqui em Pádua, para que ele fosse na escola com ela, apresentasse os amigos. Pelo menos um mês, eles ficaram mais de um mês, porque o Luiz foi dia 30 de agosto, ela chegou dia 20 de julho. Então eles ficaram 40 dias. E a minha filha estava também no Rio. E o sonho do europeu é conhecer o Rio de Janeiro. Então a gente fez tudo que você pode imaginar no Rio de Janeiro. Todos aqueles passeios, aproveitou que o Luiz estava de férias. E chegamos em Pádua, ela se enturmou na escola. Aqueles que falavam inglês melhor. Eu não falo inglês não, tá, João? Falei, coitadinha dessa menina. Ela vai falar o português. Claro que ela vai falar o português. E eu sempre falando com ela em português. Quando eu via que ela não entendia, eu arranhava o meu inglês de algum jeito. E quando eu via que ela não entendia, Google Tradutor. Mostrava assim, ela me respondia. Mantive uma comunicação estreita com a mãe dela também. E tudo que tinha aqui em Pádua, ela participou. Tudo. Tudo que tinha no EPA, ela participou. E de vez em quando eu ia lá e falei, gente, não dá muitos testes para ela, não. Não dá muita prova para ela, não, coitadinha. Mas eu via as anotações dela de português, e até para falar comigo, ela saiu daqui falando tão bonitinho o português, ela não errava nem concordância. Ela não falava errado. E eu olhava também as anotações, assim, perfeitinhas. Ela fez 18 anos comigo aqui, fiz uma festa surpresa para ela. Ela amou, ela me abraçava e falava assim, a melhor festa da minha vida. Falei, gente, não tem preço, não tem preço, assim. As memórias que eu tenho dela e o que ela levou nosso. E quando, e na verdade, ela ficou comigo quase um ano, porque em janeiro eu precisei deixá-la com a minha irmã. E ela ficou 2 meses com a minha irmã. E em março, eu peguei ela novamente. E fiquei com ela até julho, no tempo dela ir embora. Então, ela ficou quase um ano comigo. E quando eu fui buscar o Luiz, nós fomos juntas, né? Para Budapeste. E eu fui conhecer a família dela, que estava me esperando no aeroporto, cheio de presente, aquela alegria e abraça. E eu levei tanta coisa assim, tudo que eles gostam, assim, café, havaiana, coisas bem brasileiras.
E eu me lembro que ela comprou no aeroporto umas cachaçinhas pequenininhas assim, e foi uma troca de experiência muito grande. Logo depois daqueles dias, a avó dela materna faleceu. E eu fiquei mais ou menos uns 15 dias sem falar com a mãe dela. Passou, a mãe dela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp que eu chorei quando eu li a mensagem. Ela agradecia tanto, ela falava assim: eu nunca vou poder te agradecer a forma como você cuidou da Verônica, a forma como a sua família. E ela foi muito feliz com vocês. Ela quer voltar para o Brasil, ela quer fazer faculdade no Brasil. E isso, eu falei, oh meu Deus, graças a Deus. Então, eu fiz o meu trabalho. Você tem aquela sensação assim, eu fiz meu trabalho certo, aquilo que eu me comprometi a fazer, né? E nada, nada mais sábio do que aquela frase de São Francisco de Assis: é dando que se recebe, né? Tudo que eu fiz para essa menina, meu filho recebeu em dobro. E uma vida inteira eu vou defender o intercâmbio e incentivar o intercâmbio. Se puder, eu vou em todas as escolas, falo e me coloco à disposição dos pais, dos interessados, para dizer assim, até dessa burocracia que eu falei no início, né? Porque vale muito a pena. Aí as pessoas perguntam assim, mas o Luiz Antônio perdeu um ano na escola, né? O Luiz voltou em agosto, as aulas já tinham começado. Daí a um mês mais ou menos, começaram os simulados de Enem. O primeiro simulado do Enem, falei, nossa, pensei comigo, vai ser um arraso, né? Não foi. Pelo contrário, o Luiz ficou entre os 5 primeiro da sala. A matemática era a mesma. Aonde ele tinha facilidade, ele deitou e rolou. Então, assim, muitos não deixam os filhos fazerem o intercâmbio, porque tem medo, né? Atrasar um ano. O que é atrasar um ano de um menino de 17 para 18 anos, né? Eu não vi isso como atraso. Não prejudicou a vida acadêmica dele aqui no Brasil e o que trouxe para a vida dele de vivência, não tem nem como dizer. Imagina o currículo dele, tá? Ele fez Enem agora ontem, né? E ainda está sem saber muito bem o que vai escolher. Mas sabemos que é na área da engenharia, porque ele é muito bom para cálculo e tudo. Imagina esse currículo dele quando ele colocar lá uma experiência que ele tem de um ano em outro país, uma outra língua, com tudo. É, é, é um outro lado, né? É um outro benefício, né? Esse currículo sai na frente, né? A pessoa sai na frente. E eu vejo como ele hoje ele é mais preparado. Eu posso deixar ele morar fora agora para qualquer cidade que ele, mesmo longe de mim ou perto de mim, se ele falar que vai para São Paulo, que ele vai para o Rio, para qualquer lugar, eu sei que ele pode ir, porque esse teste de ficar um ano longe, longe mesmo, né, e de ter que se virar, serviu muito. É ótimo. Eu achei interessante um ponto que é essa troca, né? Teve. Nem sempre é assim, né? Ou é sempre assim a troca, por exemplo, da família de lá vem para cá. Não, Nem sempre é. nem sempre é assim. Parece que eles têm até o cuidado para que não seja. Não sei se de repente tem alguma razão, mas não, dentre os brasileiros que estiveram lá, nem ninguém foi assim. Porque eu conheci outras mães, né? Não foi assim. E assim, hoje o Luiz fala assim, mãe, graças a Deus eu fiquei em Quebec. A escola do Luiz era 5 minutos. Ele ia de bicicleta quando o tempo estava bom. Quando começou a nevar, os pais levavam ele de carro. Olha, para não sentir frio. Não vou conseguir ler. E se ele tivesse ficado na capital, em Budapeste, todos os que ficaram lá tinham que ir de trem para as escolas e eram mais de 40 minutos. Então, assim, até nisso, ele teve sorte. Ele foi beneficiado. E a cidade é uma gracinha.
Mas a cidade é linda, a cidade é assim, apaixonante. A cidade que ele ficou tem muitos alemães. Inclusive, por conta da fábrica, quem fala alemão tem preferência para trabalhar. Então, vai ficando todo mundo lá. Você está ouvindo PadoCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. A senhora disse também que a Verônica, né? Isso, Da menina, Verônica. ficou quase um ano. Geralmente o período é de um ano, né? É mais Sim. ou menos isso. Sim. Aí a senhora falou que ela não ficou um ano porque ela ficou na casa da irmã da senhora. Então, é sempre um período de um ano. E o interessante é que durante esse período, o intercambista ficasse em pelo menos 3 ou 4 famílias. Só que aqui em Pádua a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, eu não tinha essas famílias. E, obviamente, a minha irmã falou, claro. E a minha irmã ficou para me ajudar. Então, ela ficou só esses 2 meses. O nosso intercambista, nós temos um intercambista que é o Saul, que está no Texas nesse momento. Nós ainda não recebemos o intercambista. Para a família do Saul, eu fui a primeira que me ofereci. Falei, eu sei que você vai ter dificuldade, eu estou oferecendo a minha casa, que é para o Marcelo e para a Ina. Marcelo Velasco e doutora Ina Sardenberg. A Ina é minha amiga de infância. O Saul está indo porque eu falei do intercâmbio e insisti. Marcelo, manda o Saul, manda o Saul. Então, ajudamos a preparar toda essa documentação e o Saul já está lá. Nós vamos receber um próximo intercambista que vai ficar na casa deles, né? Que a gente fala que a primeira família anfitriã vai ficar na minha casa também e vai ficar numa terceira família, que é alguém parente do Marcelo. E isso é interessante para que conviva mesmo com outras pessoas em outra residência, sempre na mesma escola, para que não haja perda, né? De nenhum conteúdo, de nenhuma situação dessa. Mas o interessante é que hajam várias famílias, mas infelizmente, eu não sei se as pessoas têm medo. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que não oferecem a sua residência para esse tipo de coisa. Então, assim, já falei isso com a Socorro várias vezes. Uma outra pessoa gostaria de ir o ano que vem. Falei, eu ofereço a minha casa. Eu aposto tanto no intercâmbio que eu ofereço a minha casa. E que outras pessoas estejam me ouvindo, né? Não sabem o quanto nós ganhamos, eu e meu marido, com a experiência da Verônica. E a minha irmã também. E ela só ficou 2 meses com a minha irmã por problema de saúde na casa da minha irmã. Senão ela ficava mais tempo, porque a gente queria cuidar dela. Todos nós queríamos ter essa experiência. Ela foi embora, eu olhava o quarto vazio, que tristeza que ficou a minha casa depois que ela foi embora. A sorte que o Luiz chegou com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para ver, e já fazendo 18 anos, e essa conversa de Enem, tudo assim, encheu a minha vida ali, encheu a minha função. Porque senão eu ia sentir muito mais falta dela. E eu acho interessante também nesse projeto, né, que a escola que recebe o aluno também ganha muito, né? Exatamente. Tem uma coisa muito interessante aí. Isso é uma parceria. O EPA foi nosso parceiro. Quando eu te digo que a Verônica participou de tudo, eles a convidavam para tudo e ela participava. Ela jamais foi excluída de alguma coisa.
ela falava que voltava para a formatura. Eu não acreditei muito não, porque eu achei muito pouco tempo, né? Ela indo em julho, ela indo em julho e voltando em dezembro. Falei, talvez não dê certo. Mas a vontade que ela tinha de ficar e de participar, e eu sei que até hoje, às vezes, estive no EPA sexta-feira passada, as amigas dela correm e falam, tia, falei com a Verônica. Isso assim, assim, eu mandei foto disso assim para ela, assim, ela ainda está presente ali nas nossas memórias. Nós mães estamos fazendo até sexta passada, às sextas-feiras a gente estava aproveitando para fazer algumas homenagens aos nossos filhos e tinha homenagem das fotos antigas deles para a gente mandar. E é claro que eu mandei dela também. E mandei dela com o Luiz Antônio e pedi às amigas que fotografassem onde estava a foto dela para que ela recebesse lá na Hungria para falar, para dizer, para mostrar ela que ela fez parte dessa turma também. E da forma como ela marcou o EPA marcou a vida dela também para sempre. Fernanda, diretora, é nossa parceira e tenho certeza que vai ser sempre que precisar. Essa troca de experiência é muito saudável. Muito bom. Então, a gente eu acho que deu para esclarecer porque a senhora tem a vivência, né, de todos os lados. Então, tem da preparação para o intercâmbio, né, e no caso do Rotary, tem toda uma preparação antes, né? Tem uma prova, tem uma coisa ali. E aí eu queria falar isso. O intercâmbio ele não acontece simultaneamente, né? Ele tem uma preparação. Depois que o aluno é aprovado no Rotary, ele tem um período ainda, né? Então, exatamente. Se ele desistir, se de repente não for da vontade dele, você me perguntou antes se dava sempre certo. Não, não dá sempre certo, né? Deu sempre certo pra gente, graças a Uhum. Deus. Luiz me conta que uma brasileira, salvo engano, do sul do Paraná. E ela chegou e ela ficou uma semana. Ela falou assim, mãe, sabe a fulana? Eu acho que ela acho até que o nome da menina, acho que até que é Mariana. Mãe, lembra da Mariana? Mãe, a Mariana. É porque eles fizeram fotos dos brasileiros, né? Mãe, a Mariana foi embora. Eu falei, primeira coisa que você pergunta, o que que aconteceu? Mãe, ela falou que ela não queria. Ela não queria. Então ela foi embora. Eu falei, meu filho, que loucura. Porque até ele chegar lá foi um longo caminho. Então, assim, você viu, ou ela estava sob pressão, ou ela, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, é longo a preparação e a gente torce para que tudo dê certo, né? E graças a Deus pro meu filho deu muito certo. Doutora Valéria, eu quero que a senhora faça as considerações da senhora para quem tem vontade o jovem, né, que tem vontade de participar do intercâmbio, principalmente depois agora dessa conversa, desse esclarecimento, né, eu acho que fica melhor. Eu queria que a senhora fizesse uma consideração para quem tem vontade, para os pais que têm vontade de levar os filhos. Tem um negócio muito interessante que é o acompanhamento psicológico. Tem. Nossa, isso é muito. Eu queria, antes da senhora falar dessa consideração, falar um pouco disso também. Isso é interessante. Então, o João, não tem uma pessoa nessa cidade que não tenha conhecido a Verônica. Vou dizer assim, não tem um núcleo dessa cidade que não tenha conhecido a Verônica. Assim que ela chegou, eu levava ela para o fórum. Então, o fórum todo sabia que tinha uma húngara lá. E ela me acompanhava, tá? Ali dentro da minha sala, todo mundo sabia. Eu chegava com uma menina de 1,70 e tal, russinha, dos olhinhos verdes. Tô te dando o exemplo do fórum. Vou te dar o exemplo da igreja. Todas as missas eu sentia que os olhares eram para ela. Todo mundo olhava. Não fosse na escola, em qualquer lugar que eu fosse, pro Taqueda, pro Taberna, para Beira Rio, ela sempre chamava atenção. Então, assim, é difícil um jovem, mais ou menos nessa faixa etária, que não tivesse essa notícia. Tem uma menina de fora aqui. Acho que isso chamou muita atenção. Ela ter participado disso tudo. Quando eu falo de tudo, é de tudo. É de GESAP, é de Olimpíada, é de festival, de tudo. Ela realmente participou muito de tudo. E eu acho que ela tinha muito para falar e todo mundo via, né, que ela já, os primeiros 6 meses, ela era mais timidazinha, com muita dificuldade no português, mas depois ela
ficou super bem. Todas as segundas, ela tinha uma aula de português oferecida pelo Rotary. E não sei se mensal, ela tinha também alguém que conversava com ela. Não fosse só essa conversa mensal, que eu acredito que seja um profissional de psicologia, eles mantinham vários encontros, todos os intercambistas, todos que estavam aqui. Eles eram 16 no nosso distrito. Eu a levei para Guarapari, para Raposo, para Vitória. São reuniões que eles tinham. Então, nessas reuniões, até eu era avaliada, né? Como é que você está na sua casa? Sua casa tá tudo certo na sua casa? Te falta alguma coisa? Como é que é sua mãe? Como é que é seu pai? Porque o tratamento era de mãe e de pai. E o próprio Luiz também, em vários encontros promovidos lá onde ele estava, ele também fazia uma avaliação do intercâmbio dele, da escola dele, da família dele. Então, assim, há essa supervisão. Imagino, tá? Como não aconteceu com meu filho, eu imagino. Eu imagino por uma história que eu sei. Se alguma coisa tiver assim, não estiver dando muito certo, se o adolescente se mostrar triste, mais retraído, tem uma série de pessoas que vão conversar com ele. Porque pode ser que ele não esteja satisfeito nessa família aqui. Então, por quê? Ah, sei lá, por algum motivo. Pode haver a troca da família. Nós já tivemos aqui em Pádua no passado alguém que não estava satisfeito na escola. Houve a troca da escola. Então, há essa supervisão. A preparação com o psicólogo conversando antes com você, ela não acontece só para ver se você quer, se você está preparado e foi, só naquele primeiro momento. Entendeu? Tem todo esse, vamos dizer assim, o Rotary todo atento. Com relação à Verônica, acima de nós aqui em Pádua, é o Eduardo Sanches, que a gente fala de Friburgo, e a Raquel de Vila Velha. A Raquel mantinha contato comigo mensalmente. A Raquel me perguntava, como é que estava? E eu, assim, eu esperava a Verônica estar distraída, tirava uma foto dela e falava assim, tá tudo bem. Estamos fazendo isso. Para viajar com a Verônica, eu queria mostrar alguns lugares, né, no Brasil para ela. Eu a levei em São Paulo, eu a levei em Foz, Búzios, Angra. Eu tinha que pedir autorização. Entendeu? Assim, não era uma autorização, porque como eu era mãe dela, a Vânia e minha irmã precisavam de autorização. A Vânia para levar a Búzios, eu precisei autorizar, e acima de mim o Rotary precisou autorizar. Como eu era a mãe dela aqui no Brasil, porque quando ela entrou no Brasil, no documento que a gente vai na Polícia Federal, junta todo o documento do Rotary, tem o meu nome como mãe e tem o nome do meu marido como pai. Então, nós, estando conosco, ela podia estar em qualquer lugar. Tanto que quando a gente foi para Foz do Iguaçu, a gente foi para a Argentina, a gente foi para o Paraguai. Estando comigo, não tinha problema nenhum. Então, assim, essa fiscalização é séria. Tá sempre de olho no adolescente. E é justificável. Por quê? Essa fase é a fase das descobertas, né? Por mais que eles cheguem sabendo tudo que eles não podem fazer, o intercâmbio tem regras duras. E uma vez quebrada a regra, significa que a sua passagem vai estar preparada para os próximos dias para você ir embora. Tanto que quando você vai para qualquer lugar, você tem que estar com a passagem comprada, em aberto. Porque se acontecer alguma coisa, você vai voltar. E quando eles voltam, são 4 não, que eles aprendem. Não pode beber, não pode dirigir, todos menores de idade, né? Não pode beber, não pode dirigir, não pode namorar e não pode usar drogas. Completamente, né? Acertado. Mas imagina que houvesse uma dessas infrações. Eu, como mãe, teria que
notificar, o Rotary notificava também os pais dela lá, o Rotary de lá, e a passagem dela seria preenchida e ela iria embora. Então, tem regra, porque o adolescente precisa entender que tem regras. Um dia o Luiz me ligou apavorado. Mãe, você não sabe. Eles eram asiáticos. Não vou saber da onde. Mas duas meninas da Ásia, lá na Hungria, fizeram alguma coisa de errado. Eu acho que as meninas pegaram alguma coisa no supermercado. O brasileiro não tem a mania feia de pegar uma uva e provar antes de comprar? Lá isso é crime. As meninas devem ter, mas eu tenho certeza que elas são asiáticas. Mas as meninas devem ter feito alguma coisa assim numa loja ou no mercado que as meninas foram mandadas embora. O intercâmbio para elas acabou. Assim, eu falava muito com o Luiz, você não está levando só o seu nome. Você está levando o seu nome. Você está levando o nome do Rotary de Pádua, né? É, tem toda uma tem toda uma bagagem atrás de você. Então, pelo amor de Deus, filho, o não é não. Tá acontecendo alguma coisa errada ali, corre dali e se comporte como você se comportaria aqui. Só que lá você tem que ter uma atenção dobrada. Seu comportamento tem que ser mais do que exemplar. Porque o daqui a gente conhece todas as infrações. Você está num país que você nem conhece todas as infrações. A Verônica, para chegar aqui, ela tinha 4 não. O Luiz, para chegar lá, tinha 7 não. Além desses 4, não tatuar o seu corpo, não fazer qualquer atividade que coloque sua vida em risco. E tinha mais um não. Eu sei que o Luiz tinha 7 não, a Verônica tinha 4. E eu sempre lembrava dos não. Estava maculando. Não, mas tem que ser assim, né? Eu falo tudo que as regras, as regras são colocadas para que sejam cumpridas, porque aquilo continue acontecendo. Uma vez que aquilo vira bagunça, não justifica. Tem isso também, eu tinha esquecido de falar das regras, que isso é uma boa, é a segurança dos pais. Tudo, tudo anda conforme a nossa delimitação. Por isso, você falou logo no início ali que quando vocês decidiram, né? Quando o Luiz decidiu que ele iria para a Hungria, vocês começaram a estudar um pouco vocês estudaram o que? A cultura, vocês estudaram o que do local. O Na que você ver... aconselharia as pessoas a estudarem do local A que gente escolhe? queria saber a moeda, como que era o dinheiro lá, como que ele conseguiria viver lá. E a gente começou a ver que o índice de criminalidade é zero. Ele poderia ficar até de madrugada na rua. As pessoas andam muito de bicicleta. Uma conscientização do meio ambiente, assim, anos-luz na nossa frente. Com relação às famílias, como é que eu vou te dizer? Achei mais que aqui no Brasil, as funções do pai são essas. O pai realmente é vamos dizer assim, aquela noção de patriarca que a gente tem, de obediência. O filho é assim, o filho não mora. Assim, eu achei muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez 18 anos, vai morar sozinho, né? Não, na Hungria não é assim. O filho com 18 anos, aí que ele vai ver o que ele vai estudar, aí ele vai estudar, ele permanece ali com os pais, aí que vai ver a profissão. É um país muito de direita, mas as pessoas, é, vamos dizer, é um governo que agrada a maioria da população. A população que não gosta do governo eh, se manifesta muito pouco. Não é um país que tem as fronteiras fechadas, nem para comércio, nem para a chegada de novos imigrantes. Pelo contrário, não dificulta a vida dos imigrantes. Se o Luiz quisesse voltar para estudar lá, o Luiz voltaria. A população está diminuindo. E então, o que o governo fez? Tem um grande incentivo para que tenham filhos.
eu fui entender por que que o pai dessa primeira família tinha 5 filhos, né? A educação é gratuita, você tem não tem essa preocupação que a gente tem hoje de escola pública ou privada, universidade pública ou privada. O sistema do vestibular, a Verônica estava me explicando, o sistema do vestibular é diferente. É como se fosse um Enem, mas o Enem vai te dar a oportunidade de escola particular, pública, a mesma coisa. E com relação à saúde também. A Verônica me dizia que não tinha qualquer dificuldade. Eles têm o salário mínimo de lá muito maior do que o nosso. E deixa eu ver mais o que que o Luiz me chama a atenção. Se você ouvir o Luiz, você fala assim, cara, o Luiz entende até de economia. O Luiz começa a falar da quantidade de fábrica, o Luiz fala da quilometragem, a primeira cidade, a tal cidade, a tal cidade. Ele consegue falar até das outras cidades ali no entorno de Budapeste ali. Ele fala com muito mais propriedade que eu. Então, parece que o start da Júlia foi tudo mesmo para ele ir para lá e conhecer esse outro lado. Uma coisa que ele achou muito interessante. Essa segunda família dele trabalhava com importação de papel. Não existe fábrica de papel na Hungria. Quando a família descobriu que na nossa cidade, com 50 mil habitantes, nós temos 3 fábricas, eles acharam isso assim o máximo. Então, assim, é muito diferente daqui. Muito diferente. Mas é um diferente bom, assim, houve essa troca do Luiz falar, e como meu marido tem acesso, né, tanto na Cipel como na Impel, meu marido falava várias coisas com o Luiz para falar com esse irmão que ele tinha lá, né, e eles trocavam experiência. Então, assim, tem muita experiência para trocar. O Luiz chegou fazendo cada comida. Falei, gente, o que que é isso? E em compensação, ele gosta de cozinha. Então ele chegou lá, ele fazendo coxinha de galinha, pastel, estrogonofe. Tinha vez que ele cismava, mãe, vou fazer uma carne, vou fazer arroz à piamontese. Falei, você achou arroz? Não, mãe, aqui é arroz, o arroz é engraçado. Você compra arroz num saquinho com porções individuais. E assim, tem muita coisa para falar, eu vou deixar para o Luiz falar, tá? Um dia você convida o Luiz, Não, que já o tá Luiz vai convidado. falar melhor. Isso. É um ano? Um Eu fiquei 15 dias só, mas o Luiz vai falar ano melhor de sobre isso. experiência é muita coisa, né? E a gente está conversando aqui com a doutora Valéria, e estamos falando sobre o intercâmbio, ela que hoje está responsável pela parte dos jovens dentro do Rotary, né? Ela é rotariana, e ela teve também a felicidade de relatar para a gente aqui a experiência como mãe de um intercambista, né? Na Hungria. Eu acho isso fabuloso, e assim, a gente não tem ideia, a gente só tem ideia quando vai conversando, né? E aí você vai trazendo essas coisas, porque eu acho que a experiência, né, ela fica direto, por exemplo, com o Luiz, que é o caso, mas o compartilhamento das coisas, né, acaba pegando, como eu falei, na escola, o seu esposo, de trocar experiências, isso vai Exatamente. sendo mais abrangente. Você acha que o intercâmbio cria um bem social também para as pessoas que são envolvidas? Acho. E não é só para a família que recebe, não. Acho que a comunidade toda, o entorno todo ali se beneficia. Por isso que eu te digo que eu estou aberta para falar com qualquer um pai, né? Qualquer um responsável e qualquer um adolescente. Às vezes eu falo com a Socorro que talvez a nossa abordagem, o nosso oferecimento, né, da estrutura, das conversas e tudo, não seja mais, não tem que ser com quem já está com 15 anos, né? Teria que ser com 10, com 11, que assim como o Luiz sonhou, ele se preparou. Então, há essa previsão e você começa a se imaginar. Você fala, gente, quem diria que eu sairia daqui? Que eu iria, né, tão longe,
que eu falaria assim, eu falaria assado. A outra família do Luiz levou o Luiz para Dubai. Quando que eu imaginei que o Luiz fosse para Dubai? Levou o Luiz para Itália. E todos os passeios, assim, aquilo tudo que a gente sonha, quando eu fizer minha faculdade, quando eu tiver dinheiro, quando eu estiver trabalhando, eu vou conhecer isso, isso, isso. O Luiz fez tudo agora. Ele levou ele para Paris. As fotos, o que ele tem de foto não é nem um terço do que ele tem na cabeça dele. Para Mônaco, um lugar que a gente pensa assim, eu nunca vou lá, né? E cada lugar que ele foi, assim, ele fala com propriedade, ele fala alguma coisa. Mãe, você sabia que tinha isso assim lá? Mãe, você sabia isso assim, assim? Você sabia que a estação de esqui da Áustria é assim, assim? Aí eu fiquei olhando, eu não sabia, nem tinha pensado nisso. Ele fala, às vezes, tem dia que ele tá viajando, assim, eu falo, ou volta pro seu mundo, vamos pensar no Enem, porque o Enem, né, foi ontem, eu falei, volta pro seu mundo que a gente precisa, agora o que a gente tem. Para você voltar para lá agora, a gente tem um longo percurso. Eu acredito que ele volte, tá? Eu acredito que ele vá passear lá sempre que ele conseguir, sempre que ele quiser. Muito bom. Então, eu estou maravilhado. Estou maravilhado com contar da experiência, né? Já deixa a gente maravilhado. Como é que as pessoas que estão ouvindo, que elas quiserem participar dessa seleção do Rotary, como é que faz? Como é que é o caminho? Qualquer um de nós, rotarianos, pode começar a falar, né, a conversar. As nossas reuniões do Rotary, elas acontecem às quartas, quinzenalmente, lá na nossa Casa da Amizade, ali no bairro Tavares. Bem, eu sou uma pessoa muito acessível, né? Todo mundo me encontra em qualquer lugar. Eu estou no fórum, eu estou na igreja. A Socorro é uma pessoa também que sabe tudo de intercâmbio, tudo. A Socorro foi meu pilar, nem meu, do Luiz Antônio, meu pilar. Moisés é o nosso presidente do grupo hoje, né? Do Rotary hoje, do nosso clube. Moisés é fácil de encontrar também. Moisés ou está na igreja dele, ou ele está na escola lá embaixo. Moisés também é bem acessível, ou mas com qualquer um de nós. Mas em especial, assim, se quiser ir à reunião e marcar comigo, tô com a agenda aberta. Eu realmente sou assim, eu me ofereço para explicar como acontece, deixando assim todas as dicas e tudo no papel. É preciso isso financeiramente, né? O lado financeiro também. Eu falo, ó, vai ser assim, vai ser assado. E o final eu vou dizer sempre: é possível. É possível para uma família humilde, para uma família simples, colocar o filho nessa experiência. É só organizar. Então, fica essa dica importantíssima de quem já viveu, de quem teve a experiência e vai te ajudar a ensinar aí a passar pelo caminho das O pedras. caminho. Uma coisa que é interessante lembrar também é sobre o intercâmbio no Rotary. Ele não é um projeto, né? Ele não acontece assim, não aconteceu e depois não tem mais. Ele é um programa. Ele é um programa. Isso. Sempre que houver um interessado, ele vai ser inserido no intercâmbio e por ser um programa, é para sempre. É para sempre. Temos o Saul, que está, né, nos representando no Texas. Para o ano que vem, nós não vamos ter nenhum intercambista, porque não teve nessa prova de seleção, mas podemos ter no próximo ano e queremos ter. É um programa que vai ter sempre. Uhum. Vai depender só dos interessados. Tá ótimo. Tem a questão de documentos. Qual é a documentação que precisa? Como é que é feita essa lida com documentação? Porque a gente sabe, como a senhora falou, tem legislação diferente, país diferente. Então, João, olha bem. Nesse primeiro momento, lembra que eu te falei que era muito burocrático? A gente entrega tudo do filho para o nosso Rotary, e o nosso Rotary vai para o Rotary Internacional, que começa a analisar e eles vão começando a trocar as vagas, né?
Fulano vai para lá, fulano vai para cá, fulano vai para cá. Quando você sabe quando você vai receber o teu filho, eu recebi tudo da Verônica por e-mail, eu e Socorro. Fomos lá no EPA e por e-mail, ó, a vaga da Verônica tá aqui, o nome dela, com tudo da escola dela de lá, tudo por e-mail. E eu mandei, obviamente, do Luiz. Quando a Verônica chega no Brasil, ela chega com uma pasta e me entrega essa pasta. Na pasta tem todos os documentos em original, tudo daquilo que eles preencheram, toda aquela documentação já antiga. Ela tem que me trazer o passaporte dela, a passagem dela de volta em aberto e uma calção, um valor em calção que foram US$ 500, 5 notinhas de 100. Eu pego isso tudo, não fica nem na minha casa, aonde ela está comigo. Eu entrego para a conselheira, que aqui em Pádua é a Socorro. Então, olha bem, a Verônica não tem acesso nem ao passaporte dela. Ela não tem acesso nem à passagem de volta dela, e esse dinheiro que fica com a Socorro é para uma emergência. Vamos dizer assim, uma emergência de saúde, por exemplo. Acontece alguma coisa e ela precisasse de uma, sei lá, de uma cirurgia, de alguma coisa. US$ 500, um pouquinho mais mais ou menos R$ 3.000, né? Esse dinheiro seria utilizado, entendeu? A mãe dela, o outro, todo mundo saberia, e a mãe dela voltaria. Os pais dela teriam que novamente colocar aquilo em calção. Verônica não utilizou nem nada. No dia que ela decidiu, o dia de ir embora, foi: vamos embora, vamos embora. Véspera dela ir embora, a Socorro entregou o passaporte a ela, os R$ 500 e toda aquela parte original. Então, assim, fica com os responsáveis do clube, para você ver uma, mais uma segurança, né? Cada qual cuidando não só do intercambista, como da documentação do intercambista. Então, tudo que acontecia no EPA, a Socorro ligava para a diretora para saber se a Verônica estava indo, para saber se estava tudo bem. Tudo acontecia assim, a vidinha dela toda equipada era monitorada, ou por mim ou pela Socorro. Mas era interessante, assim, por que tem um conselheiro? Porque a Socorro precisava saber se também eu estava fazendo o meu papel de mãe. Porque quando a gente fala assim, como que são as famílias? É claro que não é qualquer uma família que vai receber, né? A família tem que ter passado vamos dizer assim, pelo crivo. É, todas as famílias, né, eventualmente que se oferecerem para receber, tem que mostrar um mínimo de estrutura, né? A Socorro conhece minha casa, mas ela vai nas casas para conhecer. Onde ele vai ficar? Onde ele vai dormir? Né? Como é que é aqui? Graças a Deus nós nunca tivemos problema com isso não, mas essa segurança, essa certeza já sai, o nosso filho já é mandado para lá e o outro já vai chegar com tudo acertado, com tudo documentado. Essa é uma segurança que talvez eu acho que seja um dos maiores medos, né? Pode. Boa lembrança. A gente está aqui com a dona Socorro, que está acompanhando a gente também. Boa lembrança, porque me perguntam isso. Vou pegar um gancho na documentação. A partir do momento em que é definido o país, aí é cada família procurando a forma de agilizar o seu visto. Eu vi o visto da Hungria. Já te contei que passei um aperto. Quase que fui parar em São Paulo. Tem uma amiga de Teresópolis que a filha foi para a Itália que ficou enlouquecida. Falei, querida, se você quiser, eu vou para o Rio com você para a gente ver no consulado italiano. Então, assim, a família cuida do visto, os gastos com visto, que não é nada muito maluco, e com os gastos da passagem. Aí você fala assim, mas como esse adolescente fica lá um ano, né? Com que dinheiro? Todos os clubes dão uma mensalidade, como se fosse uma mesada. A Verônica recebia R$ 350 por mês para ela comprar o quê? O que ela quisesse. Se ela quisesse gastar na cantina da escola, ela gastava. Se ela quisesse lanchar, para ela.
independente assim de estar na minha casa e eu fornecer toda a alimentação, tudo aquilo que uma mãe oferece para um filho, esse dinheiro era para ela gastar conforme ela queria. E o Luiz Antônio também ganhava lá uma mensalidade do Luiz Antônio era em florim, dinheiro lá é florim. Eu não vou te. Era o equivalente a R$ 350 também. Mas eu não sei se são 70 mil florim, alguma coisa assim. 7 mil florim, alguma coisa assim. Ele vai explicar melhor. Porque é uma forma até de estimular, né? Até de estimular o adolescente. Não, eu não vou ficar lá. Às vezes viu alguma coisa, gostou de alguma coisa. A Verônica gostava de batom, gostava de maquiagem. É, eu me lembro que ela viu aqueles copos da Farm, a garrafinha da Farm. Eu acho que a Hungria não é muito colorida e a Farm é muito colorida. Ela tinha um monte daquele. Ela gostava disso. Então, o Luiz comprava tanta bobeira, de vez em quando eu ria das coisas que ele me mostrava. O Luiz tem um enfeite de cada lugar. Ele fala que o local, o ponto turístico mais lindo da vida dele. Olha que essa criatura já foi até em Dubai. Da vida dele é como é que eles chamam? Parlamento. O parlamento húngaro. E realmente é algo lindo, lindo, lindo. De uma arquitetura absurdamente linda. Então, assim, ele tinha várias coisas do parlamento. Ele ia lá e comprava. Então, é uma forma de dar um agradinho, assim, e eles ficarem felizes. Ótimo. A senhora falou sobre, né, o Luiz foi para a Hungria, tem a outra menina que foi para a Itália. Quais são os países que já foram assim, Boa, João. contemplados? Nós temos o intercâmbio, salvo engano, o programa de intercâmbio aqui em Pádua desde 2010. A Socorro já mandou 2 netos dela. A Natália, filha da falecida Nádia. Natália também. A Alice, filha da Fanny. A Júlia, filha da Joane do Laude. A filha. A Laura. A Laura, deixa eu ver se eu lembro mais de alguém. A Peribé, alguém de Aperibé foi para Dinamarca e foi muito feliz. Então, assim, alguns nomes que eu estou me lembrando agora. Nós já mandamos para o Canadá, para a Dinamarca, para a Hungria, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Que eu me lembre, essas vagas, elas aparecem por ano. Essa da Itália, a menina o primeiro lugar escolheu a Itália. Ele desistiu. Então foi chamando, ele desistiu quase muito perto de ir. Então alguém que estava lá atrás, olha bem, que já não sabia para onde ia, foi para a Itália. Mas esse ano ninguém foi para a Itália. A Itália não fez, não trocou a vaga com o Brasil. No próximo ano vai ter o da Itália. Da Hungria também. Esse ano não teve da Hungria. O próximo ano vai ter da Hungria. Determinados países, como eles não têm todo ano e eles gostam de fazer parceria com o Brasil, graças a Deus os brasileiros não dão problema, né? De ter que voltar, nada disso. Eles fazem assim, trocam. Um ano sim, um ano não, eles vão. Nós temos uma perspectiva. Como o Saul está no Texas, nós já ouvimos que a pessoa que vem ficar no lugar do Saul não vai ser dos Estados Unidos. A gente espera que seja uma pessoa, pode ser até uma pessoa da América Central. Porque como os americanos estão dando essa oportunidade para alguns países da América Central ingressarem no programa. Então é possível que venha alguém da América Central e vai chegar em janeiro. Vai ficar na casa, né, da doutora Ina e vai ficar comigo um tempo também, eu não sei que tempo. E vai ficar na casa vai ficar com 3 famílias, que agora a gente já tem pelo menos 3 famílias para receber. E vamos incentivar alguém
para fazer essa prova que normalmente acontece em agosto ou setembro do ano que vem, né? Para que possa ser o nosso intercambista 2027. Bem planejado, né? É, eu acho que todo mundo pode participar. Não tem, assim, não tem privilégio ou preferência aqui, não. É uma coisa bem. Vai depender. A vaga, a conquista, depende exclusivamente da colocação Hum. da, nessa prova. E é uma prova com conhecimentos gerais e uma prova com conhecimentos do Rotary. E o inglês é muito definitivo. Porque se a pessoa não fala inglês, aí complica. Aí eu acho que é um problema, né? Realmente é um problema. Só que é muito interessante, que eu não sei se antigamente as famílias falavam inglês. Mas o Luiz foi para duas famílias que não falavam inglês. E eu também não falo. A Verônica, coitadinha, ela padeceu com a gente. Aí na escola eu via ela com as meninas que falavam inglês. Falei, ela tá aproveitando. Ela tá falando tudo aquilo que ela quer. E tá exercitando o inglês dela. Tá ótimo. E aí, agora sim, eu queria que a senhora pudesse deixar aí uma recomendação para as pessoas dessa sua experiência. É um resumo, porque já falamos, né? Eu acho que complementamos aí bastante coisa. Então, olha, se eu tivesse tido essa oportunidade lá com 16, 17 anos, eu iria. E eu tenho certeza que os meus pais iriam me apoiar. Mas eu nem sabia que tinha, né? 30, quase 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás. E então não pensei nem duas vezes, por mais que várias pessoas me lembrassem só assim o lado da saudade, o lado da dificuldade, do que poderiam acontecer com o Luiz, eu tinha tanta eu tinha tanta confiança no programa. Eu falo, tenho tanta confiança em Deus que tinha que dar certo, ia dar certo. E eu gostaria que as pessoas pensassem assim, que pensassem nessa oportunidade, porque é divisor de águas. Você não volta mais o mesmo. E Pado é ótimo, Pado é maravilhoso. Eu sou uma paduana que ama essa cidade. Mas não te custa conhecer. Não te custa conhecer o mundo lá fora e sonhar. E a gente deve sonhar e sonhar sempre. Como mãe agora, né? Vou dizer como mãe, proporcionar aos filhos a oportunidade que porventura a gente não teve, que vale a pena. Vai valer sempre a pena. Viajar, nossa. A gente já com livro a gente viaja, mas a gente poder sair, conhecer um outro país, pessoas novas, lugares novos, não tem preço. Não tem preço, tem valor. Então ficou a dica da vivência e da experiência que deve ser fabuloso, né? Eu quero agradecer a Dona Socorro por ter me dado esse presente, né, de estar aqui conversando com a senhora, de poder trazer esse esclarecimento para as pessoas que nos ouvem, né, sobre intercâmbio. Eu achei que foi bem esclarecedor. E agradecer demais essa disponibilidade da senhora para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Posso voltar outras vezes. Isso, a gente vai combinar de voltar Vamos outra combinar. vez para falar de defensoria. E nós temos muito para falar. Isso é importante, né? Nós Para as temos pessoas muito. conhecerem como funciona, né? Exatamente. Posso falar de um modo geral, né? E posso falar do nosso dia a dia aqui em casa. Tá Então, combinado, eu tá prometo. combinado, hein? Então, para você que acompanhou a gente até aqui, o meu muito obrigado. Esse foi mais um episódio do PaduaCast e até o nosso próximo programa. Valeu! Você ouviu Padocast? Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica.
Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing. Apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite.